Bom, vou iniciar, né, esse primeiro podcast. Eu já tinha uma ideia de fazer algo apenas com áudio há bastante tempo, porque acho que é uma forma mais fácil, assim, de me expressar. E também de mostrar, né, um pouco o que está acontecendo desde fevereiro de 2020 até agora em maio, porque nesse período de mais ou menos 90 dias, eu fiquei um período afastada das redes sociais, justamente por um trabalho novo que eu estava fazendo e que foi finalizado na semana passada. E aí essa semana eu tirei para voltar, né, acompanhar os investimentos, para salvar notas de corretagem, atualizar uma parte das minhas planilhas, porque eu gosto sempre de ter tudo bem direitinho. E aí, né, eu pude ver que quando a bolsa, né, começou a cair um pouco, eu cheguei a ficar, vamos dizer assim, com 10% de perda, contando, assim, tudo a minha carteira, né? Então, contando que uma boa parte da carteira está em renda fixa e em fundos de investimentos imobiliários e uma parte menor que estavam em ações. Então, por isso que acabou impactando em 10%. E agora já está melhorando, inclusive por causa dos aportes que eu continuei fazendo e reinvestindo, principalmente, né, os aluguéis de fundos de investimentos imobiliários. Então, durante esses 90 dias que eu não tive tempo, né, de acompanhar os investimentos em si, porque estava trabalhando muito, o que eu comecei a fazer era reinvestir mesmo os aluguéis dos fundos de investimento imobiliário e sempre tentando investindo, né, também fazendo aportes com o meu salário, né? E agora vou ter um pouco mais de tempo, né, para refletir e continuar, né, sempre investindo, principalmente os aluguéis dos fundos de investimentos imobiliários. Esse valor eu faço questão de sempre reinvestir. Por mais que nesse período agora eu tenha que usar um pouquinho mais, né, da reserva de emergência, e acredito que isso também, né, vai impactar um pouco no valor total que eu vou ter investido, né, durante o ano. Mas mesmo assim é muito importante você manter, né, um planejamento. E essa semana também estou numa fase de cortar o máximo de custos. Então, por exemplo, tinha algumas coisas que eu tinha alguns planos, por exemplo, né, de serviços que eu precisava em um dos empregos e que agora está parado. Porque assim, eu tenho contratos diferentes, assim, em dois locais, né? Teve um que foi finalizado, mas teve um outro local que era onde eu comecei a trabalhar no ano passado, mas que por enquanto ele só está, vamos dizer, parado, né? Por algum tempo. Porque era uma forma diferente, assim, de trabalho, né? Não é um contrato CLT e tal. Mas isso também já era esperado, assim.
Então, vamos dizer que eu ainda tenho a possibilidade de uma fonte de renda, mas neste momento de quarentena, o fato de eu ter feito já a minha reserva de emergência me deu essa pequena escolha de realmente poder me cuidar, de ter uma estrutura familiar que possibilite isso, né? Então eu posso também ter essa opção de continuar em um dos trabalhos, mas de poder esperar esse trabalho retornar ao normal, né? Porque esse trabalho que foi paralisado, ele é por hora, né, de trabalho e não tem como ser home office. Já o outro trabalho, que foi desses últimos meses, nos últimos dias estavam sendo em home office. Mas o fato é que nessa semana eu realmente pude parar para começar a pensar em outros caminhos. Isso não só de investimentos, como também na vida, né? E essa semana, como eu falei, eu também aproveitei para atualizar minhas planilhas, porque eu adoro ter tudo anotado, todos os números. E é muito interessante ver como que a minha ansiedade, ou vamos dizer assim, eu achar que eu sempre tenho que fazer alguma coisa em relação aos investimentos, como que isso melhorou muito. Eu acho que é o tempo mesmo de investimentos, né? Por mais que eu tenha começado em 2017 só, ainda tem um valor que para muita gente é pouco. Eu acho que essa experiência de investir em renda variável te ajuda a passar por esses momentos. Então, assim, hoje eu consigo ver através das minhas planilhas, dos gráficos, esse impacto de 10%, mas também tenho a tranquilidade para saber que de pouquinho em pouquinho esses valores vão se aproximando do que era antes. Mesmo que em um primeiro momento seja pelos rendimentos da renda fixa e os aluguéis dos fundos de investimentos imobiliários. E aí pode ser que eu também faça um ou outro trade, né, na bolsa, alguma operação na bolsa, mas não tenho mais aquela necessidade de sempre estar buscando aquele lucro mais imediato, de sempre ter que operar. No ano passado eu operei bem mais e algumas vezes assim tomei atitudes que não foram tão boas, outras vezes consegui um lucro legal, mas agora eu tô em momento de ser mais paciente. Então nada impede, né, que eu faça alguma operação, né, na bolsa, mas o principal foco é manter mesmo o planejamento mensal e os reinvestimentos dos aluguéis. Então hoje, nessa semana, né, eu voltei a ver pelo menos uma vez por dia o home broker, mas com foco em uma ação específica que eu já tenho na carteira e que ainda estou pensando se compensa eu deixar uma ordem pronta ou não, né? E amanhã é dia 15, vai ser muito legal, porque no dia 15 é o dia que cai os aluguéis, né? Então aí dá pra comprar mais um pouco de fundos imobiliários, né? Dá pra sempre reinvestir. E uma coisa muito interessante também
foi um dos resultados da planilha, né, que eu fiz hoje, e que já dava para ver, né, pelo sistema da corretora, é como em um momento como esse você consegue abaixar o preço médio. E que você sempre tem que olhar as coisas pelo lado bom, né? Então, olha só, teve um monte de ação e de fundos imobiliários que eu achava que não iria estar com o preço que está hoje. De repente você olha lá no home broker, né, e fala, caramba, olha só como é que diminuiu, né, o preço médio. A isso eu me refiro aos ativos que eu continuei comprando, né? Porque o preço caiu, né? E aí eu continuei comprando alguns ativos. Então aí o meu preço médio está diminuindo. E é muito interessante como com o tempo você vai aprendendo que se você fizer sempre aportes mensais, o seu preço médio em algum momento vai acabar diminuindo. Então, estou em um momento também de ter mais paciência e reorganizando a vida, né, de uma forma geral. Pensando no que vai ser possível fazer. Isso também tem a ver com os investimentos. Tentando fazer as coisas com calma, com paciência, pensando bem antes de fazer. Mas acho que a principal mensagem é continuar fazendo os aportes mensais e tentar diminuir os custos nesse período. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa tentativa, né, de fazer aí um podcast.